Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Você que está em casa, você está cultuando ao Senhor juntamente conosco. Esse é o culto aqui da Segunda Igreja Batista Tapetinga, no Médio Sudoeste Baiano. E nós louvamos a Deus pela sua vida. E eu quero nesse momento pedir aí a você que compartilhe o link com a sua rede social. Então nós vamos dispor aqui de 1 minuto missionário, para que outras pessoas possam receber a palavra que aqui será ministrada para os que estão aqui, para você que está em casa. Aí nós temos aqui as redes no Facebook da igreja, é a Segunda Igreja Batista Tapetinga. Você que já está em casa cultuando, é só você pegar o link e colocar para a sua rede. No Instagram, @CIBMembros, e no YouTube, CIB Segunda Igreja Batista de Tapetinga. Deus seja louvado. Hoje, sexta-feira, culto fé, e Deus tem uma palavra de fé para você. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 22. Números 22. Encontraram? Números 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 6. Diz assim: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei eu ferir e lançar fora da terra. Porque sei a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos amorreus, filho de Zippor, os enviou para me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra vem, agora amaldiçoa-mo, tais eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número, e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também que aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o seu Balaão de noite e disse-lhe: Segue aqueles homens, vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Amém? Deus, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. Deus, e que o Senhor possa falar e o teu povo possa atender aquilo que o Senhor falar. Venha, Deus, ministrar fé àquele que está, Deus, com
pouca fé, venha aumentar-lhes a fé. Ah, Deus abençoa com saúde os que estão enfermos, abençoa, Pai Santo, com salvação perdido, com libertação cativo. Ah, Deus, neste culto de fé, traz para alegria. Ah, Deus, aquele que está triste, traz ânimo, vigor, força, aquele que se encontra sem nenhum vigor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Nesse texto a gente percebe, e aí ele se alonga, esse assunto aqui, ele é longo, vai o capítulo 22, o capítulo 23, aí segue, depois até o 31, a influência de Balaão, porque ele acaba prejudicando de forma terrível o povo de Israel. Mas Balaão tem uma experiência muito linda com o Senhor, porque Deus usou uma jumenta. Deus fez uma jumenta falar, e a jumenta, às vezes, quando nós observamos esse texto, irmãos, nós olhamos esse texto, essa é uma história muito conhecida da Bíblia, e certamente muitas crianças aqui da igreja conhecem, e que está em casa também, a jumenta que falou. Isso tem nas Bíblias infantis, nas histórias bíblicas, e está lá. A história da jumenta que falou. Deus fez a jumenta falar. Né, Mariana? Já contou muito essa história aí? E a jumenta fala por 3 vezes, né? Tem aí a situação bem interessante. Versículo 28 vai dizer exatamente isso. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? 3 vezes me espancaste. A jumenta vai perguntar a ele, porque a jumenta vai dizer: eu sempre te dei montaria, eu sempre te obedeci, eu sempre te servi, Isso é interessante. Essa jumenta falando aqui, tem um filme chamado Revolução dos Bichos. É interessante, recomendo assistir, quem nunca assistiu. Tem desenho, tem tudo, sabia? Envolve, inclusive, questões ideológicas, políticas, interessantes, né? Os bichos resolvem fazer uma revolução lá contra o fazendeiro, resolve fazer um protesto e resolve não ser mais instrumentos, né, para o fazendeiro, para matar, para comer, para negociar, para ganhar dinheiro com os animais, os bichos, né, fazem a revolução. Só que aí depois eles fazem a assembleia e eles decidem que não vão mais, que naquela fazenda nunca mais vai ter aqueles hábitos que tinham antes. Então tinha lá a suíte, ninguém vai usar a suíte, tem televisão, ninguém vai usar a televisão, e daí por diante. Só que depois, aqueles que assumem a liderança, aos poucos começam minando e vai usufruindo de tudo aquilo, e torna todos os outros bichos novamente, há uma dominação, né? E aí a gente tem todo um sistema ideológico de socialismo, de comunismo por trás disso, que é bem interessante. A gente vai vendo que o mundo dá suas voltas e cai no mesmo ponto, bem interessante. Mas aqui não se trata da revolução dos bichos, não. Aqui trata de uma direção de Deus mesmo, usando uma jumenta, não apenas para salvar um profeta, mas para salvar uma nação. Aleluia! Eu creio no Deus poderoso para usar até mesmo a jumenta para salvar uma nação, para salvar um povo. Então, meu irmão, minha irmã, não peca a fé, não peca a esperança, pois o Senhor é Deus. Quando o homem estiver confuso e não mais ouvir a voz do Senhor, o Senhor fará com que a sua voz será ouvida até mesmo por uma jumenta. E salvará a sua nação, e salvará o seu povo. Estamos vivendo em dias de conflitos, estamos vivendo em dias de confusão. Mas Deus não é Deus de confusão, aleluia. E esta nação é uma nação do Senhor, o Brasil é do Senhor. Não que outras nações não sejam, mas porque o Brasil é conhecido mundialmente como uma nação cristã, que tem o Emanuel como seu Senhor. Então não desanime com o Brasil, porque ele é do Senhor. Não desanime com a sua cidade, porque ela é do Senhor. Não desanime com o seu estado, porque ela é do Senhor. E se os homens estão perdidos, aqui a gente percebe um profeta confuso, mas Deus não é Deus de confusão. E ele usa
Irmãos, o texto mostra como o inimigo percebeu que Israel saía vencendo as outras nações. E aí há uma junção aqui dos midianitas com os moabitas. Eles se unem para corromper o profeta. Você vê no texto, corrupção. Eles se unem, verso 7, se unem. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque, que era o rei. O rei Balaque percebeu que não tinha como vencer Israel, senão pela espiritualidade. Presta atenção, espiritualidade, aleluia. Espiritualidade é a arma poderosa, é a espiritualidade. E o inimigo sabia que não tinha como vencer Israel, senão pela espiritualidade. E Deus, aleluia, é Deus nesta nação, e essa nação está no Senhor. E o inimigo não vai prevalecer. O inimigo não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Pode ter certeza disso. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então se uniram. E esse Balaque, ele sabia que não tinha como vencer, senão pela espiritualidade. Daí o que é que eles fizeram? Eles sabiam que Balaão era um profeta, que Balaão era homem de Deus, e que pela palavra de Balaão o povo poderia ser amaldiçoado. E se o povo ali fosse então amaldiçoado, ele, Balaque, venceria a batalha, venceria este povo. Então eles usam aí de recursos, usam da lei da influência, para que fossem lá os príncipes e subornassem o profeta. Então eles mandaram príncipes, mandaram anciãos, para que falasse com Balaão. Está aí no versículo 8. Balaão disse: fica aqui essa noite, trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Verso 9, ele respondeu a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Só uma maldição de um homem de Deus sobre o povo de Deus poderia trazer a derrota. Aí você diz assim: mas será que poderia mesmo? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Noé saiu da arca e amaldiçoou seu filho ficou amaldiçoado. Pais têm autoridade sobre seus filhos. Uma autoridade espiritual tem sim autoridade sobre um povo. São ministros de Deus para abençoar, mas alguns podem também ser usados para amaldiçoar. Assim como existe bênção, existe maldição. Da mesma forma que existe bênção, existe maldição. Maldição existe. Da mesma forma que existe bênção. Não cabe na tolice achar que só existe bênção. Porque às vezes a gente fica muito assim, né? Às vezes só existe bênção. Não, existe maldição também. Existe maldição também. O bom é saber que a maldição, ela não acha lugar, não tendo causa. É como a andorinha, que não pousa. A maldição, não tendo causa, ela não vai ter espaço. Claro que Jesus levou sobre si todas as maldições. Sabemos que Jesus levou sobre si todas as maldições que recaiu sobre todos nós, desde Adão a todas as gerações. Aí houve a limpa na terra na geração de Noé, depois de Noé, mas Noé amaldiçoou seu filho. E você não vai ver nenhum registro que a maldição que Noé lançou sobre seu filho foi removida, não.
E aqui o texto está claro, que este profeta teria sim todas as possibilidades de amaldiçoar o povo de Deus. E os moabitas e os midianitas seriam vitoriosos. Só que Deus interveio por meio de uma jumenta e salvou a nação. Aleluia! Deus é Deus que usa peixe, como usou o peixe para salvar Jonas do mar, de ser afogado. Deus usou corvo para sustentar o profeta, e nesse caso aqui usa uma jumenta. Quando o profeta ficou embriagado pela lei da influência e das ofertas que a ele foram feitas, porque no primeiro momento ele disse que não iria, que não tinha como amaldiçoar o povo a quem Deus tinha abençoado. Então Balaão havia se recusado aí, mas eles mandaram outras pessoas mais importantes, porque Deus disse: não irá com eles. Verso 12, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Deus disse: você não vai não, esse povo é abençoado, você não vai com eles. E levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. E os príncipes então dos moabitas foram a Balaque e disseram que Balaão havia se recusado. Mas aí, você pensa que eles desistiram? Não. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Satanás tem uma virtude. Ele não desiste de investir contra o povo de Deus. O diabo não desiste de investir contra o povo de Deus. Só que nós temos o Senhor por nós, amém? O Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o inimigo investe novamente, diz o verso 15. De novo enviou Balaque, príncipe, em maior número. Agora foi em maior número. Aqui tem uma pressão política, social e financeira. Usa a lei da influência. Só que maior que a lei da influência aqui é a vontade de Deus do que a vontade do maligno, do que a vontade do homem. Ele enviou mais gente, mais pessoas honradas do que os primeiros. Dobra a aposta, dobra a investida. E aí o Balaão vai ficando confuso. Lembra que eu falei? 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Mas o homem começou a ficar confuso, o profeta começou a ficar confuso. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, verso 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou de ouro, não poderia eu transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Até aqui ele ainda está seguro. Mas aí ele diz: ó, fica mais aí essa noite. Verso 19: para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Ele não era para mandar mais esses homens ficar ali uma noite, não. Ele não era para consultar mais o Senhor, não. Era para liberar esse povo logo. Aí vai consultar Deus. E o Senhor vem e diz de noite. Diz a palavra: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu disser. Aí Balaão vai. Mas olha o que aqui Deus está dizendo: você vai fazer somente o que eu disser. Mas Deus esquece o homem. Esse homem frágil, que é corruptível e é corruptor. Aqui temos no texto homens corrompendo e outros sendo corrompidos. Então ele vai, mas aí a gente já não sabe como é que está o coração dele, se inclinando para o ouro, para a prata, para a proposta. E aí a ira de Deus se acende contra ele. Ele vai ao bordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E diz o verso 22 que a ira de Deus se acendeu. Então Deus pôs aí o anjo no caminho como adversário. Mas ele não enxergava o anjo, porque aí agora os olhos dele já tinham ficado nublado com a proposta de Balaque. Os olhos dele já não eram mais os mesmos para com o Senhor, para com a sua obra, para com o seu povo.
Como é que estão os teus olhos? Como é que está o teu entendimento para com a tua nação, para com o teu povo? Para com a igreja do Senhor? Como é que está o teu entendimento acerca da igreja de Deus? Sua importância. A igreja é organismo vivo de Cristo, é corpo de Cristo. A igreja não para, nem tem como parar e nem fechar. Se fechar a instituição, o templo, mas a igreja é organismo, Cristo é o cabeça. A igreja nunca vai fechar, nunca vai ser fechada. Por isso que nos países comunistas ela funciona subterraneamente e de outras formas, mas ela não vai nunca parar. Como estão os teus olhos, o teu entendimento acerca das coisas espirituais? Ou será que as ideologias, que as propostas já cegaram os olhos? Ele estava com seus olhos sem enxergar o anjo, mas a jumenta estava enxergando. E a jumenta, ela viu o perigo iminente ali. Verso 23 diz que a jumenta, vindo o anjo do Senhor, parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então ela desviou do caminho, indo pelo caminho, então Balaão espancou, fazendo tornar ao caminho. O anjo do Senhor novamente pôs-se na vereda, entre as vinhas, e havendo muro do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo, contra o muro se comprimiu contra este, o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, agora no local mais estreito. E diz a Bíblia aí, nesse local mais estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem momento que não há para desviar, tem que parar. A jumenta então, vendo o anjo, deixou cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta. Pela terceira vez aí, a jumenta então está se desviando. Porque ela está enxergando, mas ele não está enxergando. E aí, irmãos, que então ele a violenta e ela fala. Deus permite aí a jumenta falar. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse: que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes. E aí começa um diálogo de Balaão com a jumenta. E aí Balaão vai entender a vontade de Deus. Diz o 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a jumenta? Balaão recebe uma bronca do anjo, porque ele espancou a jumenta 3 vezes. E aí o Senhor mais uma vez, agora por meio do anjo, fala aquilo que já havia falado antes, mas foi necessário uma correção. Deus usou a jumenta para corrigir a Balaão. E aí no verso 35 o Senhor repete o que havia dito no verso 20: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E o que acontece é que chegando lá, foi feito altares, 7 altares, para sacrificar. 7 altares com 7 novilhos, está aí no capítulo 23, verso 1. Para que depois, ali que ofertasse ao Senhor, esses 7 novilhos, 7 altares, então pudesse amaldiçoar o povo. Só que em vez de amaldiçoar, Balaão abençoava. Ele abençoava. E Balaque, olhando para aquilo, disse: não, se você não pode amaldiçoar, então não abençoe. Versículo 8: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Eu não tenho como denunciar aquele que o Senhor não denunciou. Eu não tenho como amaldiçoar aquele a quem o Senhor não amaldiçoou. Daí o entendimento, porque esse aqui vai prosseguir.
isso vai se repetindo no capítulo 23 aí. E aí é onde nós temos o texto que diz que não vale encantamento para Jacó, porque a quem Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. Não vale encantamento. Deus abençoou Israel, Deus abençoou esta nação, e eu creio. Ele é poderoso, irmãos. Vamos continuar orando. E Deus há de sarar essa terra, não somente o Brasil, mas todo o planeta. Deus é poderoso. Mas eu quero te falar ainda sobre essa questão da confusão. Ultimamente tem saído nesse cenário de incerteza, nesse universo de insegurança. Começou a surgir vídeos aí na internet falando de morte e misericórdia. E para os irmãos ficarem dentro de casa, não sei o quê, que ia sair, e para ungir os umbrais das portas, não sei quantos receberam esses vídeos aqui. E o que tem de crente aí com medo, que no dia tal, aí tem o dia, tem o horário, e que vai sair uma mortandade, e aí alguns me ligando, outros de outra cidade, pastor, o que é que o senhor diz disso? Meu irmão, você já foi abençoado pelo Senhor, sossega, vocês estão embaixo do sangue de Cristo. Deus não é Deus de confusão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, interessante, irmãos, presta atenção aqui uma coisa, eu vou citar 3 fatos bíblicos, para você entender que Deus não é Deus de confusão. Estou citando aqui o caso de Balaão, que ficou confuso diante das propostas. Mas eu vou citar 3 fatos aqui, curtinho, rapidinho. Ananias e Saulo. Ananias, Deus fala com Saulo, que agora convertido é Paulo, está lá em Atos 9. Deus fala com Paulo o quê? Deus fala com Paulo para ir para a casa de Ananias. Vai vendo. Quem era Paulo, irmãos? Perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja, que tinha carta, autorização das autoridades civis e religiosas para perseguir, prender, matar. Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz, e aí Deus fala com Saulo para ir para a casa de Ananias. Ó, vai vendo. Só que aí Deus não deixa Ananias desavisado, Deus fala com Ananias também. Que Deus não é Deus de confusão. Já pensou? Paulo chega lá, Ananias sai correndo, sem olhar para trás. E Paulo, pera, Ananias, que eu estou convertido, e Ananias correndo. Mas Deus não é Deus de confusão não, irmãos. Deus não é Deus de confusão não. Deus fala com Ananias. E quando Deus fala com Ananias, que era para ele receber a Paulo, é interessante que aí ele questiona. Senhor, como pode eu receber esse homem que tem perseguido o seu povo, que tem chegado aqui a notícia? Está aí, verso 13. Muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos. E aí Deus responde para ele, Deus fala com ele, dizendo não. Ele ainda insiste, né, no verso 14, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, mas o Senhor respondeu, verso 15, vai-te, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios, perante reis e perante os filhos de Israel. 3 públicos. Os outros apóstolos não tinham os gentios como público-alvo. Paulo vai ter os gentios como público-alvo, os reis e os filhos de Israel. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 16. Então Ananias agora entrou na casa, impôs as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Ananias já chega, irmão Saulo. Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui para impor as mãos. O Senhor já me mostrou tudo o que aconteceu no caminho. Olha que lindo, gente. Que segurança também Paulo teve. Paulo poderia ter ficado com medo, né? Eu que persegui esse povo todo e agora vem esse para cá, ele vai me bater. Ele agora vai se vingar de mim. Irmão Saulo, o Senhor me mostrou tudo o que aconteceu contigo. Olha que bênção. Confirmação, irmãos. Nós temos um só Espírito, irmãos. É um só Espírito. Não tem como, só se for pelo Espírito maligno, nos separar, nos dividir. Mas você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vai permitir um negócio desse. Não há confusão onde há o Espírito do Senhor.
Não há confusão. Então, irmão Saulo, o Senhor me apareceu, me mostrou tudo. Me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista, fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Que bênção. Outro fato. Então aqui o Deus que falou com Ananias falou com Paulo, que falou com Paulo, falou com Ananias, porque o Senhor não é Deus de confusão. Deus de noite, Deus fala lá com Cornélio, em Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio era um homem bom, justo, que temia Deus, dava esmola, mas ainda não tinha salvação e não conhecia o Senhor. Aí o Senhor falou com ele: Cornélio, manda chamar Pedro para dar um culto na sua casa. Aí Cornélio vai mandar chamar Pedro. Só que de noite, Deus não é Deus de confusão. Cornélio era gentil. Se Deus não fala com Pedro, Pedro nem lá ia. Não, aquele lá é gentil, é imundo. A salvação é só para os judeus. Só que Deus visitou Pedro de noite e mostrou a Pedro um lençol descendo do céu cheio de animais, e Deus disse: mata e come. E ele: mas como eu vou comer isso, se desde a minha infância eu nunca comi nada imundo? E Deus diz: não diga que é imundo aquilo que eu abençoei, que eu purifiquei. Então Pedro assim ali executa, e no dia seguinte chega esses dois moços chamando, atendendo o chamado de Cornélio. Pedro então vai à casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, que fala de Jesus, que prega o Evangelho, o Espírito de Deus vem e enche toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, à semelhança do dia de Pentecostes. Pedro fica perplexo, porque da mesma forma que veio o Espírito de Deus encher toda a casa, e ali falar em línguas, assim acontece na casa de Cornélio. E aí Pedro vai entender que o Evangelho é para todos os povos. Deus não é Deus de confusão. Deus que falou com Cornélio, falou com Pedro. Deus que falou com Pedro, falou com Cornélio. Então não fica aí dando ouvido a esses vídeos que você escuta aí, e misericórdia. Ah, porque foi profecia. Cuidado. Olha, em cenários assim, surgem muitas profecias que não tem nada a ver com o Senhor. Cenários de insegurança como nós estamos vivendo. Quer ver um cenário muito propício para muitas profecias? É de eleição. As pessoas estão com nervos à flor da pele, querem que seu candidato ganhe. Aí começam profecias que são profetadas. Tudo coisa da carne. Que vai ganhar, que outro vai perder, que vai acontecer não sei o quê. A sociedade está ali, no calor da emoção. Nós estamos vivendo um período pandêmico, que é ao mesmo tempo político, porque politizaram tudo. E aí, as pessoas ficam assim, com o nervo à flor da pele. E no seu emocional elevado, aí começa a trazer certas profecias que nunca foi do Senhor. E aí vem a confusão. E gente ficando com mais medo ainda. Porque tal dia, porque tal hora, vai acontecer tantas mortes que não sei o quê, porque vai aparecer um anjo aí da morte. Cuidado com isso. Deus não é Deus de confusão. Deus prepara o seu povo. Deus fala com o seu povo. Então Deus que falou com Pedro, falou com Cornélio. Deus falou com Paulo, falou com Ananias. Eu falei 3, só para fechar aqui. Deus que falou com a viúva para receber Elias. Deus falou com Elias para ir para a casa da viúva. E Deus falou com a viúva para receber o profeta. Está lá em 1 Reis 17, versículo 8 e 9. E falou o Senhor com a viúva, que ela recebesse na casa dela o profeta. A viúva não tinha nada, mas Deus tinha falado com ela, então ela recebeu. Põe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha ordenado a mulher para dar comida a Elias. Aquela mulher já sabia que ia receber o profeta lá. Então, agora imagina, Deus fala com o profeta e não fala com a mulher. Às vezes nós vamos fazemos isso assim. Entendeu? Leva a gente para comer em casa sem avisar a patroa. É um problema. Lá em casa é um problema. Não fica gostando, não. Mas Deus não faz isso, não. Então, bora ver se a gente aprende, né? Ai, ai. Deus não faz isso, não.
mandar para casa lá o profeta sem avisar a mulher. Não, Deus avisou. Mas olha, interessante, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. A Bíblia não disse que ela retroncou, né? E Deus mandou ela dar comida. Mas chegou lá, quando ele pediu algo, ela toma. Pediu pão, peraí. Aí ela, só tem isso aqui, vai comer, meu filho, vou morrer. Mas ele insiste com ela, com base no princípio, faz primeiro para mim. E ela obedece, e não faltou farinha, e não faltou azeite. Então Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Tendo Ele dito, assim fará. Tendo Ele prometido, assim se cumprirá. Verso 19 do capítulo 23, que é o mesmo contexto de Balaão, aí com Balaque, nesse texto em que Deus usou a jumenta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não se cumprirá. Então Deus é Deus. Agora, irmãos, para a gente finalizar, é interessante como o diabo ele não desiste. Esse assunto aí você vê assim, aí Balaão foi lá e abençoou o povo, não amaldiçoou, porque contra Jacó não vale encantamento, e o povo a quem Deus abençoou está abençoado sim. Mas não para aí, o inimigo não desiste. Satanás continua tentando o povo de Israel. Aí você vai ver lá no capítulo 25, aqui mesmo, de Números, que há uma junção aí, e eles fazem com que Israel há uma sedução, a apostasia. Os midianitas e os moabitas não desistem. E eles vão fazer com que Israel venha adorar Baal-Peor. E vem aí toda uma situação de prostituição espiritual, que traz uma praga e uma destruição para Israel. Israel perece. E isso é tão terrível, tão maligno, que vai aparecer no Novo Testamento, na igreja de Pérgamo. Esta essência do mal vai aparecer lá. Apocalipse 2, versículo 14. O Senhor faz os elogios à igreja, começa no 12, Apocalipse 2, verso 12, 13, vai ter os elogios, e aí o verso 14 começa a queixa do Senhor. Tenho contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Está vendo? O inimigo não desistiu. E permanece até hoje. O inimigo não desistiu de investir contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Mas o Senhor é Deus, que usa a jumenta para falar com o seu povo quando o seu povo fica confuso. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Eu creio. Eu creio. Eu creio que o Senhor mesmo, amém? Eu creio que o Senhor mesmo, para abrir os olhos de quem está cego. Olhos de entendimento, olhos do intelecto. Porque às vezes é corrupção cega. Como cegou aqui do profeta. Mas só é Deus que abre os olhos. Convido aqui os pastores para a oração. Unção com óleo em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa cidade, pelo país, no nome de Jesus, para o Senhor abrir os olhos. Abre os olhos, Senhor, desta nação em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. Deus usar uma jumenta para salvar a nação. Deus, tu és poderoso. Oh Deus, em nome de Jesus, usaste a jumenta para abrir os olhos do profeta. Ah, Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo nesta noite. Abre os olhos do Brasil, Senhor. Abre os olhos da Bahia e de todos os demais estados. Abre os olhos de Tapetinga, Senhor. Nos faz enxergar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Lança por terra, ó Deus, toda a vontade do inimigo contra as famílias, contra as vidas, contra as cidades, contra o estado, contra a nação. Lança por terra todo o propósito de Satanás. Lança por terra todo o propósito do diabo. Poder de Deus entre ação. Ah, Senhor, assim como Ananias impôs as mãos sobre Saulo e caiu ali como escamas dos seus olhos aquela cegueira, nesta hora, Senhor, estaremos aqui pondo as mãos, ungindo as fontes com óleo. Ah, Deus, quebra em nome de Jesus toda cegueira, lança por terra em nome de Jesus. Ah, Senhor, abençoa nossa nação.
Abençoa as pessoas que estão em casa. Abençoa as pessoas que estão aqui. Abençoa, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, fazendo cair dos olhos as escamas dos sofismas, escama da incredulidade, escama da cegueira espiritual. Muitos têm adorado ídolos em vez de adorar em espírito e verdade. Deus lança por terra toda corrente maligna, filosófica, meu Deus, que traz engodo e faz o teu povo ficar cego e não enxergar a tua vontade. Em nome de Jesus, lança por terra todo principado, potestade que tem atuado no Brasil, todo levante do inferno contra a nossa nação, nós declaramos abatido, lançado por terra. Ah, Senhor, sabemos que é pelo espiritual a nossa vitória, é pelo espiritual a vitória do Brasil, é pelo espiritual, Senhor, é pelo espiritual. O próprio inimigo sabia disso. Ó Deus, nós clamamos a Ti pelo Brasil. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Livra a nossa nação de todos os males. Livra a nossa nação dos maus políticos. Livra a nossa nação desse Covid-19. Livra a nossa nação da corrupção. Livra a nossa nação do engodo, do engano. Livra a nossa nação de todo o mal, Senhor. Deus, guardaste Israel. O inimigo é o inimigo que não desiste, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus por nós. E se o Senhor por nós, quem será contra nós? Tu és Deus, Emanuel. Tu és Deus presente todo dia e o dia todo. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa e guarda a nação brasileira de todo mal. Faz resplandecer sobre cada lar desta nação, oh Deus, a tua luz, a tua glória, a tua presença. Faz resplandecer o teu rosto. Tenha misericórdia de cada vida, de cada lar brasileiro. Sobre cada lar, sobre cada vida, levando o seu rosto, lhe conceda paz. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e seja sobre todo o povo de Deus espalhado, não apenas no Brasil, mas em toda a face da terra, no nome de Jesus, amém.